Uma boa noite para todos nós, que Jesus nos abençoe a todos. Nós que estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para estudarmos o Teu Evangelho, relembrarmos a Tua mensagem entre nós. Nessa noite, o convite é para que todas nós que aqui nos encontramos, como disse meu amigo Silvio, quantas mulheres você vai elencar hoje? Oi, querida. Então, eu quero elencar todas as mulheres que aqui se encontram, não somente nesta sala, mas sobre a terra, mulheres que deixaram que seus corações se enternecessem à mensagem do Cristo. Então, somos todas nós, aquelas que guardam a mensagem com velo assim, com desvelo assim, a mensagem do Cristo, para que ela possa ser propagada, divulgada, não só na teoria, mas na prática, na vivência, na sua essência. É a mensagem que consola, que ampara os fracos, aqueles que vêm em busca do Cristo. Nessa noite, então, nós falaremos aqui sobre as mulheres do Evangelho, para depois a gente falar das mulheres atualíssimas que o Espiritismo descortina para todas nós. Então, a importância das mulheres para o Evangelho do Cristo. O Espiritismo, ele considera o Evangelho como um guia para a vida que ensina o amor, a caridade, a humildade e a fé. A mensagem de Jesus, transmitida através dos evangelhos, é vista como um chamado à transformação e à evolução espiritual. Então é como relembrar Emmanuel, que o evangelho de Jesus é a resposta de Deus para as nossas aflições, para as nossas indecisões, para as nossas ansiedades e depressões. É a resposta que vem para todos nós. Quando dos nossos passamentos, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, é no Evangelho de Jesus que nós iremos encontrar o apoio, o suporte necessário para que nós possamos atravessá-las. Tá? Então é nesse sentido que a gente vem redescobrindo ao longo da história da humanidade o papel da mulher na doutrina espírita. No Espiritismo, a mulher é vista como uma figura importante para a família, para a sociedade, e ela é reconhecida ali nesses setores como conselheira, educadora, como uma mediadora, na verdade, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas nós queremos começar aqui a discorrer sobre as mulheres do Evangelho. Aquelas que nos antecederam, éramos nós mesmas que estávamos lá, em outros corpos, com outros nomes, mas o Espírito é o mesmo. Então, cada uma de nós que se comove ao Evangelho do Cristo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler uma passagem que está lá, que diz bem assim: um é aquele que ouve a música, o outro é aquele que se comove com seus acordes. Então, um ou outro é aquele que ouve o Evangelho, ou que lê o Evangelho e fica por assim dizer. E o outro é aquele que se comove com os ensinamentos, que se envolve com os ensinamentos, que se coloca muitas vezes naquele cenário, naquele tempo, envolvendo-se com a energia amorosa do Cristo, e isso acaba por nos enternecer o coração. E essa é a verdade. É isso que nós queremos trazer aqui, em relembrando essas mulheres que estiveram com Jesus, que fizeram toda uma história, vamos falar assim. Então, as mulheres do Evangelho, elas desempenham papéis fundamentais na trajetória de Jesus, destacando-se, então, pela fé,
pela fidelidade, pela coragem, muitas delas. Nós vamos relembrar aqui várias passagens com várias mulheres, quebrando preconceitos da época, porque a gente sabe, por exemplo, que a mulher cananeia não poderia se aproximar do Cristo, que a mulher hemorroíça também não poderia se aproximar dele. Então eram mulheres corajosas, que ao ouvirem a mensagem do Cristo, nunca mais foram as mesmas. Elas encontraram na mensagem dele um reforço, um alimento, um subsídio, uma esperança a mais para tudo aquilo que elas estavam a viver. Então é muito importante. Vamos começar aqui pela figura de sua mãe, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, é um ícone de amor, de fé, de esperança, acompanhando seu filho até a cruz. Então a gente sabe que Maria fora escolhida para ser a mãe do Salvador, para trazê-lo à terra. Então a gente sabe, tem nas escrituras, algumas escrituras que revelam para nós que Maria, desde muito nova, fora preparada ali no templo. Maria frequentava o templo, Maria bordava, Maria se vivia às voltas com o evangelho, com as verdades espirituais, ali com a sua fé. Maria era toda preparada. Então, chegando o seu momento, ficando mocinha, chegando ali seu ciclo menstrual, Maria, então, não poderia mais ficar no templo. Mas fora também para a companhia de pessoas amigas que cuidariam dela, até chegar, então, o momento que ela iria para a presença, né, para a companhia de José. Então, era um espírito altamente preparado para a missão que viria a realizar. Pensem, imaginemos nós, mães, não é? A passar o que ela passou. Então, teria que ser um espírito forte, porque quando a gente fala de mulher e de homem, a gente pensa, o homem é forte pela força física, e a mulher ela é forte pelo sentimento, pelo coração, por deixar se envolver nessa energia amorosa e fazer com que aquela energia amorosa possa alimentar a todos que estão em volta. Seja no lar, seja na escola, seja no centro, seja na rua, no seu trabalho. O papel da mulher, que vamos falar assim, que ela se imbui dessa fundamentalidade, ela passa a exercer esse papel de mediadora, de educadora, de agregadora. Então ela tem esse papel. Quando nós todas nos conscientizarmos da nossa verdadeira tarefa no plano terreno, a sociedade caminhará para uma linha de equilíbrio. E isso será muito favorável a todas nós, para toda a humanidade, como a gente vai ver no livro Boa Nova. Então Maria, assim como todas as mulheres daquela época, fazia parte da tradição judaica, todos os meninos nascidos, aos 8 dias eles deveriam ser apresentados no templo. Então Maria e José, aos 8 dias de nascido, Jesus fora levado ao templo para ser circuncidado, cumprido então com a profecia da judaica. E ali tinha havia um médium, Simeão, que então, entre outras palavras, vai dizer a Maria da missão a que ela teria, das lágrimas que poderia reverter em torno disso, mas não, Maria não teve aquela noção exata do que era realmente acompanhar seu filho em toda aquela trajetória, né, até o Calvário. Então era um espírito forte. Ela vai, num dado momento, quando Jesus então cai com a sua cruz, naquele momento Maria, que isso é coração de mãe, isso é coração de mãe, porque as lembranças dos filhos, elas internecem o nosso coração aqui nessa vida e além dessa vida. Haja visto os depoimentos de mães desencarnadas que nunca deixarão e nunca esqueceram seus filhos, porque é o sentimento que nos une a eles. Então Maria, naquele momento em que Jesus cai com a sua cruz, ela vai lembrar quando ele era criança,
e que ele caíra lá, machucara, e ela foi ao encontro dele para dar toda a assistência de mãe. Então foi com esse sentimento que ela passou aquele Calvário inteiro. Foi o amor que sustentou Maria para que ela chegasse então até os pés do madeiro. E naquele instante final, quando Jesus, vai apresentar João como sendo seu filho e ela sendo mãe de João. Então essa é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, uma das mulheres do Evangelho muito importantes. Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que é a cidade que ela morava, Maria de Magdala era uma mulher belíssima. E uma mulher que também, depois de uma série de acontecimentos com ela, Maria também era uma mulher aquinhoada, Maria tinha haveres. Então a gente vai ver aqui, durante as pesquisas, que Maria Madalena, que Joana de Cusa, que Susana, eram mulheres que tinham condições financeiras. E elas ajudaram muito a Jesus, viajava com ele para as suas missões e, por assim dizer, auxiliava-o com os seus haveres financeiros. Então, Maria era assim. E Maria, ela é um exemplo de redenção e de amor espiritual, sendo a primeira a quem foi anunciada a ressurreição. Então a gente sabe daquela passagem que Maria, então, ao terceiro dia vai até o sepulcro e aí chegando lá não vê, né, o corpo do Cristo, começa a chorar, ela estava por ali, dizendo no jardim, por ali, e vai chegar um senhor, ela imaginando ser o jardineiro, e vai perguntar: Maria, mulher, por que choras? É porque eu vim em busca do Cristo, do seu corpo, ou seja, para dar um sepultamento digno, algo assim. Chorava mesmo. Mas naquele momento, quando Maria de Madalena ouve aquela voz dizendo Maria, é como se aquela entonação se tornasse um cântico de luz que bateu diretamente no coração dela. Ela falou: é o Mestre! E ela se alegra e quer correr para abraçá-lo. Ele diz: ainda não fui ao Pai. Não é? Então foi para ela, gerando ciúme entre os discípulos. Por que não apareceu para sua mãe? Por que não apareceu para Pedro primeiro? Mas a conversão de Madalena, ela ultrapassa a conversão de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso já conhecia a letra. Era um fiel servidor da lei mosaica. Só não conhecia o amor do Cristo. Mas Madalena, a conversão dela foi real, foi do coração, foi do sentimento profundo pelo Cristo. Então ela ultrapassa, né, Madalena. Então é uma outra mulher importante. Joana de Cusa. Cusa era seu marido. Cusa era intendente de Herodes Antipas. Então Cusa era um político. E como político, né, minha amiga, ficava muito na rua, tinha outras tarefas. E Joana, como esposa, tinha um filhinho, gostaria que Cusa permanecesse mais em casa, concentrando-se ali com as problemáticas da casa, não é? E Cusa não tinha tempo para isso. Então, com isso, com certeza, havia alguns pequenos desentendimentos, vamos dizer assim, entre eles. E certa feita, Joana ouviu dizer que Jesus passava por ali e ela foi ao encontro dele para conversar com Jesus a respeito do marido, das questões envolvendo a vida deles. E dentre tantas palavras, tantos conselhos do diálogo entre ela e Jesus, ela vai perguntar: Senhor, mas o Senhor não acha que eu deveria impor o seu evangelho a ele? E Jesus vai dizer: não, Joana, o evangelho não se impõe, convida-se. E tem mais, viu, Joana? De quem será mais cobrado? Quem está à margem do rio
ou quem já se encontra no meio do rio? De quem será mais pedido? Quem conhece o Evangelho ou quem não conhece? Quem conhece. Então, Joana, vá, minha filha, e ser fiel a Deus sempre. E ama-o como se ele fora o seu próprio filho. Incondicionalmente, guardando sempre a esperança em Deus, porque Deus tudo ouve, tudo vê. E Joana se foi com aquela frase ecoando na intimidade da sua alma. Vá, filha, e ser fiel a Deus sempre. Ama-o. E Cusa desencarna primeiro. Joana teve que aprender a se virar, porque ela não sabia trabalhar, então ela tinha que sobreviver. Joana foi cumprir com a sua tarefa, foi trabalhar. Mas naquele tempo, todos os que confiavam em Jesus, que seguiam a sua mensagem, eram perseguidos e mortos, queimados na fogueira. E Joana, então, foi amarrada ao poste junto com seu filho, para ali serem queimados. E naquele momento, o filho pedia, pelo amor de mim, mãe, abjura esse Jesus que você fala que segue. Ela falou, cala-te, meu filho, o evangelho do Cristo já entrou dentro da minha alma, não tem mais jeito. Vamos ser fiéis, meu filho. E ali, os algozes tudo perto ali, e eles vão perguntar para Joana, mais nos instantes finais, esse Jesus que você defende, que você diz viver a sua mensagem, só te ensinou a perdoar? E ela disse, não somente a perdoar, mas também a amá-los. E ainda assim eles atearam fogo e Joana morreu queimada, amarrada ao poste, junto com seu filho. Então é outra mulher muito importante. Marta e Maria, né, são as mulheres irmãs, fazia parte de uma família. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, moravam em Betânia, era uma família amiga. Jesus sempre ia até a casa deles. Então tem duas passagens envolvendo esta família. A primeira delas, quando Jesus ia até a sua casa, que ele começava a falar sobre o Evangelho, seus ensinamentos. Maria, embevecida, sentou ali próxima do mestre e começou a ouvir aquelas palavras e ficou ali envolvida com Jesus. E Marta, afobada com as coisas, lavando casa, lavando prato, arrumando panela. E ela ainda vai chegar para Jesus e falar, Senhor, mas o senhor não acha que ela deveria me ajudar? E aí Jesus diz para ela assim, Marta, Marta, por que andais afobada? Maria escolheu a melhor parte. Então, Karl Barchutel, quando ele estuda essa passagem, ele vai dizer que a humanidade poderia ser comparada e dividida em duas partes, Marta e Maria. A contemplação e a ação, mas a linha de equilíbrio, né? Porque Maria era a contemplação e Marta era a ação. Então, nós haveremos de contemplar e agir, né? Encontrando uma linha de equilíbrio. A outra passagem é com Lázaro, né? Lázaro é a passagem onde Lázaro, elas vão chorar e elas vão procurar Jesus para falar que Lázaro havia morrido. Jesus não estava em Betânia, estava em outra aldeia distante. Mas já havia 4 dias de sepultamento. Lázaro já cheirava mal. E aí elas foram atrás de Jesus e o encontraram. Senhor, Lázaro está morto. Choraram. Jesus, em respeito ali, chorou com elas e disse, Lázaro não morreu. Lázaro dorme. E ali ele ainda vai, ele não saiu tão depressa, porque Jesus conhecia todo o histórico de Lázaro, porque era um amigo querido. Lázaro era depressivo, né? Parece não ter se encontrado na vida ainda, estava naquele processo e sofria dessa doença, catalepsia, que era uma morte aparente. Então era como se tivesse realmente morrido. Mas os últimos liames que ligam o perispírito ao espírito ainda não havia se desligado. Então Jesus vai procurar. Mas há uma frase
ligada a essa questão da ressurreição de Lázaro, que ela está em João, capítulo 11, versículo 4, quando Jesus disse: esta enfermidade não veio para a morte de Lázaro, mas para a glória de Deus, para a glória do homem, do Filho de Deus, para que ele seja glorificado. Então, o que significa essa passagem? Muitas vezes, o propósito da doença. Jesus quis dizer que o sofrimento e a situação limite de Lázaro não resultariam em uma perda definitiva. Olha como a instrumentação divina trabalha o tempo todo em favor de nós mesmos, em favor do aprendizado, em favor da evolução. O objetivo principal, então, era revelar o poder divino e confirmar sua identidade com o Messias, porque eles eram muito ligados, Lázaro e Jesus. E a morte e a ressurreição? Lázaro chegou realmente a morrer dessa maneira, cataléptico, ficou sepultado por 4 dias. Em vez de evitar a morte, o que Jesus faz? Permite para realizar, então, o processo, né, ou podemos assim dizer, o advento da ressurreição, demonstrando, então, a sua autoridade, a autoridade de Jesus sobre a morte. Porque aí depois ele vai, em chegando próximo ao sepulcro, as pessoas que ali estavam, o que ele vai pedir? Retirai a pedra. Eles retiraram. Depois Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. Ou seja, primeira coisa, retirai a pedra, retirai os empecilhos. Lázaro, vem para fora. Lázaro, volta para a vida. Ainda não chegou o momento, ainda há o que fazer, ainda há o testemunho, ainda há glorificação. Lázaro, vem para fora. Desatai-o. Tira os empecilhos. Deixai-o ir. Foi a última frase. E com isso, depois Lázaro vai divulgar o Evangelho do Cristo. Vai se tornar também um trabalhador. Então essa é a história de Marta e de Maria. Depois, a mulher samaritana, a mulher do poço. É outra mulher importante também do Evangelho. Por quê? Ela representa a figura central da inclusão de Jesus, recebendo a mensagem da Boa Nova sem preconceitos. Ela é a primeira a reconhecê-lo como Messias. Porque ele chega até ela e vai pedir água. E ela vai falar: como podes tu, sendo judeu, pedir água para mim, que sou gentia, herege, samaritana? Como? Ele falou: olha, dentre outras palavras contidas na resposta, olha, se você tomar dessa água, nunca mais você terá sede. E ali eles vão conversando, eles vão trocando as informações, porque tudo que Jesus fazia não era aleatório, por acaso que ele chegou ali. Não. Jesus tinha roteiro certo, momento certo de promover o auxílio, a libertação, a conscientização, essa abertura de consciência. Tudo o que Jesus fazia era correto. Tinha endereço certo. Então ele vai conversar com ela, vai falar para ela dos maridos que ela tinha. Ele falou: nenhum deles era seu marido, nem esse que está com você. Ela falou: ele era o Messias. Ele é o Messias. Então ela foi a primeira a receber, né, dele essa, vamos falar assim, essa mensagem, né, que ele era o Messias. Muito importante também a mulher do poço, a mulher samaritana. A mulher hemorroíça. Ela é um exemplo de fé persistente, perseverante e do seu poder de cura. E aqui a gente percebe o quão importante é o nosso processo, ou a nossa participação, melhor dizendo, no processo de cura. E a gente percebe com essa mulher. Por quê? Como eu disse no início, ela estava
já com esse processo de sangramento há 12 anos. Então isso, por esse fato, já impedia que ela se aproximasse de Jesus, para não torná-lo impuro. Mas ela não teve medo, foi corajosa. Porque qual foi a decisão que ela tomou? Primeiro, eu vou procurar Jesus e eu vou tocar nas vestes dele e eu tenho certeza, eu vou ser curada. Então começa o processo, a nossa participação no processo de cura. A decisão, a disposição em sair daquela mesmice, mesmo que a doença esteja difícil, doença de longo curso, enfim. Mas a decisão de se curar, ela deve partir primeiramente do enfermo. E Jesus, ele prestava bastante atenção nesse quesito. Qual é a sua participação neste processo? Então, ela tomou essa decisão e partiu em busca, foi atrás do intento. E ali aquela multidão, como sempre, rodeando Jesus. Ela não se intimidou, vai se acotovelando ali entre eles e toca na veste de Jesus. Naquele momento ele fala, para, né? Alguém me tocou. Claro, Senhor, dizendo os discípulos, esse empurra, esse vai e vem, esse tanto de gente. Ele falou, não foi isso. Alguém me tocou as fibras mais íntimas do meu coração, porque de mim saiu virtude. Olha a capacidade de fé, de confiança, de perseverança dela. E ali foi como dizendo aqueles 3 senhorzinhos lá de Araguari, quando eles estudam o fato, né? Ali foi uma irradiação fluídica da fonte receptora e da fonte originadora. Então ela conseguiu isso. Por causa de quê? Da fé. Primeira coisa porque já havia, esses 12 anos, foram o marco de uma quitação com a lei divina. Já era realmente aquele dia da quitação. Acabou o débito. Então ela conseguiu isso. Mexer com as fibras mais íntimas do Cristo. E dizendo os senhorzinhos lá, foi uma irradiação, né, dela para o Cristo, do Cristo para ela. Quem é que me tocou? Ela, muito envergonhada, fui eu. Vai, minha filha, tua fé te curou. E Sérgio Felipe, quando ele estuda essa passagem, porque Sérgio Felipe tem alguns estudos, né, entre hereditariedade, biologia, farmacologia. Ele tem uma palestra que se intitula Farmacologia e Espiritismo. E ali ele vai estudar essa passagem. Que naquele momento também, olha quanta coisa envolvida, ela consegue, pela fé dela, pela lucidez, pelo envolvimento dela com a mensagem, com a verdade, ela conseguiu produzir na glândula, né, da hipófise, o hormônio ocitocina, que foi capaz de estancar o sangramento. Então ela teve participação ativa e ela, nesse momento, ela demonstrou fé, persistência, perseverança nessa passagem e com Cristo. A outra mulher importante é a mulher cananeia. Cananeia de Canaã. Eles eram considerados gentios também. Mas o que acontecia com ela? A mulher cananeia tinha uma filha que ela se encontrava num processo terrível de obsessão. Ela já se encontrava num processo mais grave, porque tem obsessão simples, subjugação e fascinação. Então ela já estava no último grau, quando o indivíduo perde o senso crítico. Então ela já é o espírito que estava a coordenar. Então ela já não tomava banho sozinha, não comia sozinha, não penteava cabelo, não saía à rua, porque era também, poderia ser vítima de preconceito. Então ela, em face disso, ela resolveu procurar por Jesus. Corajosa também,
porque não poderia. Não era da casta do Cristo, não eram considerados hereges e tal, mas ela resolveu ir atrás e foi atrás do mestre. Quando ela se depara com ele, ela vai falar: Senhor, filho de Davi. Então ela sabia quem era Jesus, embora não professasse a mesma crença. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque a minha filha se encontra horrivelmente endemoniada. Mateus capítulo 15, depois todos podem ler na íntegra. Interessante que ela não pediu para ela pediu para a filha, porque mãe é assim. Mãe intercede, busca ajuda para os filhos. Então ela foi uma ponte entre Jesus e a filha. Tem compaixão de mim, pois que a minha filha se encontra horrivelmente endemoniada. E Jesus vai falar para ela: mas não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos era um apelido carinhoso para, né, Amália? Para as pessoas daquela região. Não era nada pejorativo. Não é bom tomar o pão dos filhos. O que é o pão? O ensino. Quem são os filhos? Os hebreus, aqueles que receberam primeiramente a ideia do Deus único. E lançá-lo aos cachorrinhos. E dá para você. Alguém continuaria o diálogo? Ela continuou, porque ela foi humilde. Ela continuou. E ela vai falar com toda a humildade desse mundo: eu sei, o Senhor está certo, não é bom mesmo não, porque o pão é dos filhos. Mas também os cachorrinhos não comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores? Eu sou uma carente, Jesus, pelo amor de Deus, me dá uma migalha desse pão. É igual a mulher hemorroísta, quando ela tocou na veste, ela sabia que ela estava tocando nos mandamentos, que era a representação do bordado que havia na orla do vestido. E essa mulher também. Senhor, eu sei, eu não professo a sua crença, eu não vivo o teu evangelho, mas eu sei quem é o Senhor. Me dá uma migalha desse pão. E os discípulos lá atrás falando: despede-a, porque ela fica gritando atrás da gente. E Jesus vai também naquele momento evangelizar os seus discípulos. O evangelho é para todos. Jesus é para todos, independente de cor, de raça, de crença. Por isso que ele destaca o bom samaritano. Por isso que ele destaca a mulher do poço, que é samaritana. Aí quando Jesus percebe que ela estava já consciente da graça que ela buscava, que ela tinha certeza que era aquilo, que ela estava preparada para receber, ele vai falar: vai, minha filha, grande é a tua fé. Quando ela chegou em casa, a filha estava curada. Então essa também é uma mulher importante aqui para nós, quando a gente fala das mulheres ao tempo de Jesus. Agora, nós vamos falar aqui das mulheres para a doutrina espírita. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Porque a gente sabe que ao tempo do Cristo, as mulheres, antes de Jesus, elas não tinham voz. Quem deu voz às mulheres foi Jesus, quando depois dele. E as mulheres para o espiritismo,
por assim dizer, elas tiveram voz quando Kardec também vai trazer à lume a primeira mulher, né, que se tornou advogada. Fez uma faculdade e se tornou advogada, né? Então, a gente percebe aqui que a gente vai trazer, porque tem um assunto que está na Revista Espírita do ano de 1866, quando Kardec, então, vai destacar a importância da mulher, né, sobre alguns pilares fundamentais. Primeira coisa, emancipação e igualdade. Porque nesse ano da revista, 1866, ele vai trazer a questão da emancipação, do feminino, e traz o artigo também que se intitula As Mulheres Têm Alma. E foi um artigo também muito interessante, escrito por Kardec, para refutar o preconceito social e o religioso da época. Então, trazendo ali a importância, não é, disso. Depois, a valorização feminina, porque ela é considerada um progresso para a civilização, né? A valorização feminina é considerada um termômetro da civilização. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, porque sua emancipação marcha, se caso isso não acontecesse, essa valorização, voltaríamos então à barbárie, diz Kardec. Outra coisa também que está nesse meio, né, que faz o destaque para a mulher, é a questão da mediunidade e da difusão. Desde os primórdios do Espiritismo, as mulheres desempenham um papel essencial. Grande parte dos fenômenos e mensagens que baseavam as obras de Kardec foi psicografada por médiuns mulheres. Então a gente percebe no acontecimento do fenômeno de Hydesville, as mulheres, as irmãs Fox, muitas delas, Hermance Dufour, participando da primeira edição do Livro dos Espíritos, com apenas 509 questões. Então, muitas mulheres ali que tiveram esse embasamento, eu trouxe aqui algumas delas, para a gente lembrar. Primeira coisa, Amélie Boudet, a esposa de senhor Allan Kardec. Por que a importância dela ali, que a gente percebe? Porque ela ajudava na revisão, ela ajudava na organização, porque era professora também. Então, ela dava todo aquele suporte muito importante para o senhor Allan Kardec. Outra mulher importante que a gente trouxe aqui também para a nossa reflexão é a senhora Meimei, né, que encarnada na Terra, ela chamava-se Irma de Castro Rocha. Ela foi casada com o senhor Arnaldo Rocha. Depois do desencarne dela, aliás, vamos contar primeiro. Ela uniu-se em bodas no ano de 1942, em Belo Horizonte. Mas o matrimônio durou apenas cerca de 4 anos. Ah, não. Por quê? Porque devido ao falecimento precoce de Irma, aos 24 anos, vítima de insuficiência renal. O carinhoso apelido, que ele que deu esse apelido para ela, de Meimei, foi dado por seu marido, Arnaldo Rocha, porque esse apelido ele foi inspirado em um livro chinês e significa, olha que carinhoso, a noiva bem-amada. Aí ele deu esse apelido para ela, Meimei, né? Após seu falecimento, Arnaldo Rocha então tornou-se um grande amigo e colaborador do médium Chico Xavier, por meio do qual ele passou então a receber diversas mensagens psicografadas da esposa. Então tem até casos engraçados de Chico, né, das primeiras mensagens a respeito da esposa. Outra mulher interessante também é Alta de Souza. Foi quando encarnada uma poetisa potiguar. Nasceu em 1876 e faleceu em 1901.
Após falecer também prematuramente, aos 24 anos, ela passou a atuar como um espírito benfeitor e mentor espiritual dentro do espiritismo, sendo uma figura central ligada às práticas da caridade e da promoção social. Então, e a obra mediúnica, né? A partir de 1930, o médium Chico Xavier começou a psicografar sonetos e poemas atribuídos a ela e foram publicados no livro Parnaso de Além Túmulo, né? Em 1932. Então, falamos de Meilei, falamos de outras mulheres aqui. Eu penso que, por exemplo, só essas. Então, vamos finalizando aqui, que eu queria falar a respeito, finalmente, da mensagem que ele traz para todas as mulheres. O importante aqui, deixe-me achar aqui, a importância da mulher mesmo. Uma coisa também que fica gravada para nós, não é para o endeusamento das mulheres, com todo respeito aos senhores homens, mas é conscientizá-las do seu papel fundamental da vida na Terra. A mulher é considerada copartícipe de Deus na obra do universo. Através das mulheres, os espíritos vêm, através do seu ventre, e vêm realizar as suas missões aqui na Terra. Então a gente lembra só algumas passagens aqui do poema de Victor Hugo, também falando não só da importância das mulheres, mas também da importância dos homens. Algumas frases. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher, o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono. Para a mulher fez um altar. O trono exalta e o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher, o coração. O cérebro produz luz. O coração produz amor. A luz fecunda, o amor sustenta. Olha, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher é o anjo. E aqui ele vai fazendo todo um comparativo. Nós vamos caminhando, quando ele diz mais acima. O homem é a águia que voa. A mulher é um rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço. Cantar é conquistar a alma. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. E a mulher, onde começa o céu. Então aqui, finalizando este livro Boa Nova, quando da mensagem sobre a mulher, agora eu perdi aqui onde eu gravei, vai ficar, deixa eu ver se está aqui, não está aqui, vou ver se eu encontro aqui, onde ele fala da questão da mulher, que enquanto a mulher, achei, graças a Deus, para fechar, quero até meia-noite, quero para eu falar, mas em respeito aos seus ouvidos caridosos e amorosos, falarei até 9 horas. Olha aqui. Por isso, as senhoras mulheres, porque o Chico falou assim, ó, metade da humanidade é mulher. E a outra metade são os filhos delas. E tudo parte delas, né, amiga? Graças a Deus. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade. Por isso eu disse, quando nós, enquanto mulheres inseridas neste mundo de Deus, nosso Pai, por mais que elas sejam desventuradas, elas carregam no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira.
Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo. Porque, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Simão Pedro ouviu o mestre tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tendes razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade, e será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Entendemos? Então, essa era a mensagem de hoje, as mulheres do Evangelho. E eu vou, assim, como diz o Carlinhos, vou desafiar aqui os seus ouvidos a me ouvirem, porque falou que eu não canto bem, não, eu só faço, né, barulho, né, Carlinhos, aí nos seus ouvidos. Porque a gente lembra também de uma mulher muito importante, né, Maria Helena? Lívia, esposa de Públio Lentulus, da obra há 2000 anos. O capítulo, calúnia, não sei o número dele, mas ela fora vítima, assim, de uma calúnia, né? Onde Públio desconfiava da sua integridade. Mas interessante que Lívia era sábia e um espírito preparado para a missão de ser a esposa daquele homem e levá-lo à recuperação desse mesmo, vamos falar assim, não é? Mas interessante que ela não, popularmente dizendo, não bateu de frente, não. É interessante essa forma de agir. Ela não bateu de frente, não, que calúnia, não, eu não dei. Ele estava lá naquele dia, né, conversando com ela, e o que ela resolveu? Ela resolveu lembrar aquele poema que ele escrevera para ela em tempos de namoradas. Vou falar aqui, ó, todas nós tínhamos que fazer isso. O marido tá gritando, subindo as paredes, você fez isso, você não fez? Não é não, Silvinho? Aí chegar e falar assim, começar a cantar. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste o meu coração. Vinhas nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança, como és todo meu amor. Alma gêmea da minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade dos seus véus,
Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar-te entre as flores da claridade dos céus, dos céus. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre.